Shalom, irmãos, a paz do Senhor, que a boa mão do Senhor, que está sempre estendida sobre nós, possa te abençoar, te guardar, né? Nós estamos aí vivendo dias difíceis, o mundo passa por muita tribulação, né? É o princípio das dores, mas nós a cada dia vencemos mais e mais, não é verdade? Nós vamos começar o programa orando ao Senhor. E depois, hoje tem tanto alô aqui que, né? Tem alô para Argentina, né, Pietro? Vamos orar. Clamamos, Senhor, pelo poder e a vida que é no sangue de Jesus. Perdoa os nossos pecados, meu Deus. Tem misericórdia de nós. Livre-nos de todo mal. Seja conosco, Deus. Abra os nossos ouvidos espirituais para a sua palavra, para a revelação do Senhor, para que possamos nos alimentar nessa tarde de louvores da palavra do Senhor, para que possamos crescer na graça, no conhecimento, na sabedoria do Senhor. Abençoe a todos que estão nos ouvindo, abençoe, Senhor, nossa saúde física e espiritual. Coloco muito especialmente a minha mãe no seu altar, nossas famílias, Senhor, abençoe nossas famílias, nosso trabalho, abençoa, Senhor, nossa cidade de Resplendor, o estado de Minas, o Brasil e especialmente também Israel. Salmo 122:6, orai pela paz em Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. E nós amamos, porque o Senhor assim nos orientou e nós fazemos aquilo que vem da parte dele. Louvado seja o nome do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de começar, eu gostaria de passar aqui alguns alôs. O José Carlos esteve lá na KGB e falou que ouve sempre o programa e que Deus possa abençoá-lo. Tem alguns alôs sugeridos aqui por um rapazinho chamado Pietro. Ei, Pietro, ele é argentino, mas filho de uma resplendorense com um argentino. Eu fotografei o casamento dos pais dele na época, o Diego Perotino e a Alessandra Medeiros. A Alessandra é irmã do Alex Medeiros, filha do Zé Carrim, Zé Carlos de Lima, meu grande amigo, companheiro de rodeios, na época que a gente fazia sonorização. Depois eu deixei de mexer com sonorização, fui mexer com telão. Nós fizemos muito telão, muito rodeio no interior, né? Os alôs aqui que o Pietro manda é para sua avó Wanda Teles, o avô José Carlos de Lima, que é o Zé Carrim, o pai Diego Perotino, a mãe Alessandra Medeiros, os tios Alain Medeiros. O Alain, fiquei sabendo que está aqui em Resplendor. Um abraço, Alain, Deus te abençoe. O Alex Medeiros, Juan Pablo, o João Paulo Medeiros, o Laurinho Medeiros, esse aí todo mundo conhece, né? Também o avô José Perotino, a avó Hermínia Furlan, a tia Marilina Perotino e a todos da família dele que estão nos ouvindo. Deus os abençoe. Amém? Um abraço muito especial. O Pietro é um jovem muito bacana, tem 14 anos, mora na Argentina, está passeando aí, vai ficar uns dias conosco aqui em Resplendor. Irmãos, eu estava conversando aqui com o Stefano e ele comentou alguma coisa. Por que você não explica isso sobre a Maranata? Eu sinceramente achei assim muito interessante a colocação dele, porque a Maranata, por que a Maranata me atraiu tanto, né? Eu era católico até o ano 2000 e graças a Deus, assim, em 2000 eu me converti. A Maranata tem cultos todos os dias, né, de segunda a sexta. Aliás, de segunda a segunda. Na sexta-feira não tem culto na igreja, mas tem uma orientação de que se faça um culto no lar. Se você nunca fez um culto no lar com a sua família, faça. Você vai ver que maravilha que é, né? Um filho pequenininho começar orando, ele vai, porque é muito mais fácil ele começar e exercitando a oração dentro de casa do que direto na igreja. A Júlia, minha netinha, 2 anos e pouco,
ela já está orando bem assim, com bem desenvoltamente, né, dentro de casa. Não demora, vai estar orando na igreja, se Deus quiser. Então, isso é importante. A Maranata, durante o culto, o terceiro, são 5 louvores. O terceiro louvor é um louvor de crianças. Tá? Sempre é um louvor de crianças. O culto ele tem essa parte muito voltada para a criança, e é uma forma bastante interessante, porque as crianças não são retiradas do culto, né, para uma sala especial. Elas participam do culto, aprendem a se comportar ali mesmo, tendo a oportunidade, né, junto com os outros. E depois do terceiro louvor, quem está dirigindo o louvor, ele orienta para que as crianças possam orar, né? Ele dá a oportunidade. Então, uma hora, depois a outra, né? Sequentemente. Isso é muito interessante, né? As crianças vão se desenvolvendo. Outra coisa que a Maranata tem, nós buscamos muito os dons espirituais. Nós temos uma reunião chamada culto profético. Começa meia hora antes do culto, onde ali se organiza tudo. Nós buscamos no Senhor, nós oramos, buscamos no Senhor revelação. Aquelas pessoas que tiveram sonhos, tiveram dons espirituais, às vezes o Senhor também dá dons no momento ali, eles são consultados na palavra e são levados diante da igreja para a edificação da igreja. Quantas vezes dons assim maravilhosos, as pessoas se identificam mesmo com aquele dom, né? Um dia eu vou explicar melhor o que é um dom espiritual assim, né? Uma visão, uma revelação, né? Um louvor, né? A revelação de um louvor. O Senhor orientou para que tocasse tal louvor, porque durante esse louvor, né, o Senhor vai operar uma cura, vai operar maravilha, um milagre na vida de alguém, né? Vai restaurar a comunhão de alguém. Então são muitas orientações, e eu não ouvi falar disso, eu vivo isso, graças a Deus, né? Eu sou muito questionador, os irmãos, a maioria me conhece, né? Quem era eu, né? Vivi muito no mundo popular, e eu não acreditava muito nessas coisas, até que eu comecei a ter minhas próprias experiências, né? Vendo as experiências dos outros e tendo as minhas experiências. Então, cada dia mais a gente vai crescendo na presença do Senhor. Amém? Assim são nossos cultos. São 5 louvores e depois uma mensagem de mais ou menos, o orientado são 15 minutos. Porque você entrega uma revelação com 15 minutos, entrega a mensagem com 15 minutos, né? Não precisa de uma hora e meia. Hoje mesmo eu estava conversando com o pastor Job, eu gosto demais do pastor Job. O pastor Job é grande amigo, que Deus abençoe você, pastor Job, a sua igreja, e conversando, e a gente falou sobre isso. A pregação, a pessoa já é provado cientificamente que a pessoa só consegue prestar atenção 20 minutos, muita atenção. Às vezes a pessoa se esforça um pouquinho, né, e fica lá 30 até 40 minutos. Então não há necessidade de uma mensagem, né, delongada demais. E nós temos essa orientação dessa forma, né, buscar no Senhor uma condição para que possamos, durante 15 minutos, entregar uma mensagem. Às vezes passa um pouco, né? Mas é tudo feito por orientação do Senhor. Qualquer dúvida que você tiver a mais, ok? Pode me procurar, que nós vamos conversar sobre isso. Nós vamos falar sobre isso. Amém? Hoje nós vamos falar sobre a língua. Tem uma expressão em hebraico que é Lashon Hara. O que será isso, hein? Ixi, eu ainda não achei um texto aqui que nós vamos usar, mas assim que tiver o texto eu vou passar para os irmãos. Mas o tema é esse, é uma arma poderosa chamada Lashon Hara. Amém? Vamos ouvir o louvor de clamor nesta hora de clamor. Irmãos, o nosso programa tem um apoio cultural da KGB CIA. A KGB CIA tem uma livraria evangélica para você. Nós recebemos um livro sobre Maria Madalena, maravilhoso, maravilhoso. Eu ainda não li o livro, mas eu vi o pastor que escreveu falando sobre ele.
são coisas assim impressionantes, sabe? Muito legal. Ele faz a comparação dos evangelhos. Quem foi Maria Madalena? O livro realmente está, e graças a Deus, o livro tem vendido bastante. É importante a gente ver o resultado das empreitadas evangélicas, não é verdade? Aquilo que as pessoas, um louvor que está sendo muito divulgado, uma mensagem muito divulgada para a honra e glória do Senhor. O que nós fazemos não é para resultado financeiro, tá? Isso é importante a gente entender. Inclusive o nosso programa, nós falamos sempre que nosso objetivo não é um resultado financeiro, nosso objetivo é pagar as contas, pelo menos aquilo que são as despesas básicas do programa com as divulgações que nós temos, ok? E nós recebemos Bíblia King James, que é a que eu uso mais aqui no programa, com letra jumbo. Está num preço muito bacana. Procure na KGBC e você vai gostar. Bíblia letra jumbo com a versão King James. É uma versão mais fácil de entender, mais próxima do original. Tá? É importante que entendamos isso aí. Não tem nada a mais acrescentado, não tem nada tirado. É a tradução numa linguagem que é mais próxima do original. Por isso nos facilita bastante entender. Também temos apoio cultural da Farmastore, até 50% de desconto à vista. Não é promoção, é preço baixo de verdade. Farmastore fica na rua Moraes Carvalho 402, bem no centro, ali pertinho do Hospital de Resplendor. Telefone 997 03 2575. Tititi Lanches, o melhor lanche da cidade. Agora também tem deliciosos sorvetes e açaí e vitamina de açaí. Ô Pietro, você já tomou açaí aqui no Brasil, Pietro? Pois é, uma delícia. Pede a Alessandra para te levar ali no açaí. Açaí é uma delícia. Pede para te levar lá no Tititi Lanches, tá? E você vai gostar. Telefone lá do Tititi é 999-912862, Rua Virgílio de Melo Franco, 1146. Distribuidora Kaiser, Rua São Pedro, número 119, no São Vicente. Tem Bombonier, doces, balas, embalagens, gêneros alimentícios, bebidas em geral. Telefone 3263-3355, 998-20-4503. Distribuidora Kaiser. Café Expedicionário. O melhor café da nossa região é o café Expedicionário. E se você ainda não experimentou, experimente e você vai mudar com certeza. Loja Intimação, o melhor da moda para você. Morena Rosa, Coach, Lesa Les, Maria Valentina e muito mais para você ficar sempre bem vestido. Olegário Maciel 365, no centro de Resplendor. Telefone 33 991 55 0245. Um abraço para Rosilene e para o Ronaldo da Intimação, também todos os funcionários. Farmavida, mais qualidade de vida para você, e a Farmavida está em festa, aniversário da Farmavida. Faça uma visita, faça sua compra e você vai concorrer a um sorteio amanhã, dia 23. Telefone de lá 3263-2092 e 991-650910. Olegário Maciel 318, bem no centro da cidade. Farmavida. Easy Informática. Easy Informática tem manutenção de computadores, notebooks e impressoras, além de certificação digital e automação comercial para micro e pequenas empresas. Easy Informática, telefone 999-370233 e também 999-486909. Fica na rua Monte Serra, número 170. Easy Informática. Ô Pietro, pede seu pai para mandar um áudio para nós aí. Um áudio a gente passa aqui, tá bom? Mandando um alô pro povo de Resplendor. Manda pro seu celular, você manda para mim. E a gente vai depois, no finzinho do programa, passar o áudio aqui, ok? Vamos ouvir mais um louvor e depois a mensagem de hoje. Lashon Hara. O que é isso, hein? Vamos ouvir. Vamos ver, aliás, né? Depois do louvor.
servir-te com todo o meu ser, cantando, sempre cantando, louvando com todo o prazer. Jesus, Jesus, firmado em ti quero estar. Jesus, Jesus, não quero falhar. Permite que eu fale somente da graça e do amor divinal. Proclame as tuas verdades até a vitória final. Jesus, Jesus, firmado em ti quero estar. Jesus, Jesus, não quero falhar. Visite uma de nossas igrejas cristã Maranata. Programa Hora Vem Senhor Jesus, comunicando Niltinho Simões. Irmãos, nós há um tempo atrás nós pregamos sobre maldição, bênção e maldição, que saem da boca do homem. Hoje nós vamos falar de um assunto até parecido, que é Lashon Hara. É bom que nós vamos aprendendo algumas expressões aí no hebraico, né? No hebraico, será que quando Deus falou assim, haja luz, que língua será que ele falou, hein? Será que foi hebraico? Pois é uma língua tão maravilhosa que ela tem uma ciência por trás dela. Cada letra representa um número, né? E dentro do nosso DNA tem as 4 letras, né? O tetragrama YHWH, Yud Vav Rei Vav. Opa, já estou quase aprendendo hebraico, tá vendo? Nós vamos ler Tiago 3, 5. Depois você procura aí no YouTube para você ver sobre o que eu falei do DNA. No nosso DNA tem a autoria, a inscrição de Deus, né? Deus escreveu, Deus fez, criou e assinou a criatura. Você tem dentro do seu DNA Yud, Vav, Rei, Vav. Tiago 3, 5 diz assim: do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão do corpo. No entanto, se vangloria de grandes realizações. Vede como um bosque imenso pode ser incendiado por apenas uma fagulha. Semelhantemente, a língua é fogo. É um mundo de iniquidade. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro. E não somente põe completamente em chamas o curso da nossa existência, como acaba ela mesma incendiada pelo inferno. Senhor, nós louvamos o teu nome, te glorificamos, te pedimos, ó Pai, a sabedoria, a revelação, para que possamos passar para o seu povo a mensagem do Senhor através daquilo que lemos na sua palavra nessa tarde. Não o homem, mas sim a revelação do Senhor a nos falar nessa tarde. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há muita orientação na Bíblia para que nós possamos domar esse pequeno órgão que é a nossa língua. Há um tempo atrás, eu falei para os irmãos aqui que um amigo meu, uma pessoa que já esteve envolvida com outras religiões, né, de candomblé, ele disse que tinha nas 3 cidades aqui próximas, Resplendor, Aimorés e Conselheiro, tinha entidades demoníacas que dominavam, que eram predominantes sobre essas cidades. Em Conselheiro Pena era um demônio da bebida, em Aimorés um demônio das armas de fogo, em Resplendor um que controlava a língua,
todo aquele que não se controla pelo Espírito Santo do Senhor está sujeito a deixar a sua língua a se tornar Lashon Hara. Olha só que interessante, Lashon Hara. O que quer dizer Lashon Hara? Língua má. Língua má. A língua é uma arma poderosíssima. O que será que mata mais? A bebida, o revólver ou a língua? A língua costuma matar uma pessoa sem tirar nenhum sangue dela, né? Mata a reputação, mata o ânimo, coloca a pessoa... e muitas vezes, irmãos, Lashon Hara não é falar a mentira. E quando nós falamos da outra vez, nós nos referimos à mentira que o homem muitas vezes proclama com a boca. Lashon Hara é às vezes a forma maldosa de se falar até mesmo a verdade. É uma forma invejosa, é uma forma que você às vezes fala a verdade de uma forma errada, É uma forma maldosa de você falar a verdade, do jeito errado, na hora errada, sempre com o objetivo de destruir alguém. Isso é Lashon Hara, E é interessante que essa forma é abordada muito eu vi isso no estudo de um rabino, normalmente mata 3 pessoas, mata quem fala, porque isso degrada a alma de quem só fala mal, quem só usa a sua língua com maldade para atingir os outros, mesmo falando verdades, porque vem ali um ciúme, uma inveja, uma forma de denegrir a imagem da outra pessoa. Então essa pessoa mata essa pessoa que fala. Às vezes ela nem nota que está morrendo, morrendo espiritualmente. Mata quem ouve, porque se a pessoa ouve e se torna um cúmplice, ela não rebate, não tira aquilo, porque o que um servo de Deus tem que fazer quando ouve Lashon Hara? Fala, irmão, olha, eu não quero ouvir isso não, vamos orar para essa pessoa, vamos orar por ela. É assim que o servo deve reagir, Nós precisamos ter a bondade nos corações, para que essa bondade possa ser superior à maldade de quem está vindo falar conosco. Então nós temos Lashon Hara mata quem fala, quem ouve e também aquela pessoa de quem é o assunto. Porque a Lashon Hara não é como uma espada que fere perto, ela é como uma flecha lançada longe, e não existe botão de volta. Depois que ela é lançada, essa maldição, essa língua má é lançada, ela assassina a reputação de uma pessoa, mesmo às vezes falando bem. Portanto, muito cuidado com o que você fala, muito cuidado com a forma como você aborda com alguém, e você cuidado ao dar ouvidos a qualquer porcaria que é falada. Muito cuidado. Se você é servo de Deus, induz aquela pessoa a uma oração. Fala, olha, nós precisamos orar por essa pessoa, Não precisa, não fala dela, não quero ouvir, Vamos orar por ela, porque às vezes a Lashon Hara mata a pessoa. O corpo continua vivo, mas a pessoa vai se deprimindo, sabe? Porque aquela seta maldosa atinge verdadeiramente o coração. Quantas pessoas têm a reputação, verdadeiramente assassinada? Que triste que é isso. O homem precisa viver mais e mais o amor de Deus. O amor de Deus é o amor ahava. Em hebraico é ahava. Em grego, que foi a língua do Novo Testamento, em grego, o amor o grego tem quatro palavras para designar amor. Tem o amor storge, que é o amor de sangue.
o amor filos, que é o amor entre famílias. O amor filos, que é o amor entre famílias. Tem o amor eros, que é o amor erótico, né? E tem o amor ágape, que é o amor de Deus. É esse amor de Deus que o povo de Deus tem que viver, para que a nossa língua seja bênção, falar bem dos outros, né? Falar, exaltar aquelas pessoas que estão ao nosso lado, mesmo que tenha tido um erro, que essa língua tenha a sabedoria do Senhor para aconselhar, para tentar tirar a pessoa daquele caminho que desvirtuou seu comportamento, desvirtuou o próprio caminho. Que nós tenhamos sempre uma palavra de carinho, uma palavra de amor, porque senão a língua, como aqui nós dissemos, é uma floresta inteira incendiada com apenas uma fagulha, né? Isso é muito perigoso. Com apenas uma fagulha você pode incendiar uma floresta. Com apenas uma lashon hara você pode destruir uma família, destruir, causar um problema no meio da sua família. Você pode destruir os seus amigos na escola. A língua é muito perigosa, porque ela é uma fagulha, assim como o fogo, né? Assim como o fogo. Do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão do corpo, no entanto, se vangloria de grandes realizações. Porque se você fala bem, meu irmão, são grandes realizações, você exalta alguém. Agora, se você fala mal, também são grandes realizações negativas. Vede como um bosque imenso pode ser incendiado por apenas uma fagulha. Que o Senhor possa nos abençoar, né? Que Deus nos guarde e que nós, nesses momentos difíceis, possamos ser palavra de bênção para alguém, não palavra de maldição. Que a nossa língua não seja lashon hara, mas que a nossa língua seja instrumento para edificação daqueles que estão ao nosso redor. Amém? Essa é a palavra do Senhor para você nessa tarde. Nós vamos ouvir o louvor que fala inclusive de falar e ouvir. Ouvi, ó céus, e falarei. Vamos ouvir esse louvor. 105,1, programa Ora Vem Senhor Jesus, de segunda a sexta aqui na Mais Ouvida. Hoje na companhia do irmãozinho Stefano. Deus abençoe, Stefano. Mandando um abraço aí para Lucinha, Lúcia Azevedo, tá nos assistindo pelo Facebook Ora Vem Senhor Jesus. Você tem a opção de nos ouvir ou nos ver. Facebook Ora Vem Senhor Jesus, Facebook Caixa Bem Cia, transmitem ao vivo para você, ok? Mandando uma mensagem aqui pro Pietro, ele está escrevendo alguma coisa para mim aqui, mas eu acho que não vai dar tempo mais não, hein, Pietro? Mas de qualquer forma já mandei um alô aí para vocês, tá bom? Nosso programa tem um apoio cultural da KGB Cia, da Pharma Story, Tititi Lanches, CS Celulares, Viveiro de Mudas Babilon, Distribuidora Kaiser, Café Expedicionário, Loja Intimação, Farmavida, Easy Informática e brevemente, se Deus quiser, semana que vem, também a água mineral Cher. Meu amigo Juninho Cher, quando eu estudei em Valadares, Governador Valadares, nós ficamos numa república lá, era até de uma tia do Betão Bonisson, do Humberto Bonisson, a dona Adair, irmã da dona Adeir. E nós ficamos lá, o Betão Bonisson, o Juninho Bonisson, o Robson Bonisson, o Elim, meu primo, Hélio Simões, eu, o Juninho Cher, né, o Valdir Cher, e o Mário César. O Mário César tinha um apelido de pé de coco e faleceu uns anos atrás aí. É uma tragédia aí. E que Deus possa abençoar a todos esses aí que nós citamos, os que estão vivos, né? O meu primo também faleceu, o Elim, e o Mário César, o pé de coco.
Ó, Juninho, Deus te abençoe aí, tá bom? Nessa empreitada da água mineral Share. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que nós a cada dia possamos crescer na presença do Senhor. Convidando você, hoje tem um culto muito especial, é culto de oração, 19h30, na Igreja Cristã Maranata, ok? Estou na 3, na 2, a Igreja 2 é atrás do hospital, junto com a Lucinha. Lucinha, levar mais um hoje, hein? Convidar, amém? A todos, shalom, a paz do Senhor.